Eu posso jejuar doente? Você tem que consultar o seu médico, porque depende da enfermidade. Eu diria que qualquer tipo de doença, você pode fazer algum tipo de abstinência. Você pode fazer algum tipo de abstinência. Vai fazer bem. Até porque se você buscar um médico naturista, a primeira coisa que ele vai tirar da sua alimentação é tudo que é glúten, tudo que é lactose. Carnes vermelhas, glúten, lactose, frituras, tudo isso para que você tenha mais saúde. Então é uma forma de abstinência. Grávidas, não. Grávidas não mais do que 24 horas de jejum. Mas volto, qualquer que seja o seu estado, você pode ter algum tipo de abstinência, que tanto pode lhe trazer benefício físico quanto espiritual. O jejum, por exemplo, esses jejuns parciais, um jejum semanal, esse tipo de jejum de Daniel, muitas enfermidades crônicas são curadas. E eu falei aqui do sistema europeu do jejum terapêutico, 21 dias, em que a pessoa toma sucos de frutas e vegetais ao longo do dia e termina com um caldo antioxidante de verduras. O pastor Luciano Subirá, inclusive, sugere, em vez de sucos, ele usa mais os caldos, porque tem problema com coisa que tenha doce. Então, os caldos antioxidantes com um pouquinho de sal. Falar que estamos jejuando. Jesus diz que não é para sair propalando, mas certamente ele disse que jejuou, e todos que jejuaram sabemos que jejuaram, porque foi dito que jejuaram. O que Jesus está condenando é a ostentação. Já respondemos tudo sobre questões pessoais. Alguém pergunta se um jejum familiar se faz um pacote. Queridos, em família, em casais, a forma de jejum toda tem que ser combinada. Pode-se ensinar os adolescentes e crianças a jejuar? Claro, claro. Aí vai um tipo de abstinência. Interessante que os muçulmanos jejuam no Ramadã todos os anos, um mês inteirinho, do nascer do sol ao pôr do sol. Entra a criança, entra todo mundo, que eles comem à noite. Relação sexual. Bem, Paulo diz, não vos priveis um ao outro, a não ser por um tempo, para se devotardes à oração, e que haja acordo. Isso é uma questão do casal. Tem que entrar em acordo. Menstruada, pode jejuar? Claro, até bom. Quanto mais desintoxicado, melhor. Sem nenhum problema. Posso fazer jejum prolongado sendo casado? Novamente, vocês têm que entrar em um acordo. Tomar remédio para a pressão com tiquinho de água, pode tomar com 1 litro inteiro. Você deve tomar sim, você não vai tirar os medicamentos sem que o médico diga que pode. Então você tem que seguir a instrução do seu médico. E água sim, você não vai quebrar o jejum por tomar água. Pode tomar e deve tomar para ajudar a desintoxicar mais rápido. Tenho 62 anos, qual o melhor tipo de jejum? Eu falei de todos os tipos. Você decide qual. Eu tenho 75. Eu vivo uma vida jejuada eternamente no de Daniel, não? E faço esses como agora, sem comer absolutamente nada, mas bebendo água. Não faz mal nenhum. Eu volto a dizer, tudo depende do que Deus coloca no seu coração. Todo jejum de doce, mas quebrei comendo uma colher de doce de leite. O que fazer? Não faz nada, continua. Não se sinta condenado por isso. Não lembrava que estava de jejum, comeu o doce, ok?
Agora, esse é um jejum fraquinho, não? Tirar o doce. Tire mais coisa, meu filho, tá? Não sei quem fez a pergunta. Tire mais coisas. O doce tire para sempre, por favor. Tire o açúcar para sempre da sua vida. Ele rouba a energia. Aliás, alguém pergunta: o que eu faço para deixar o doce e o adoçante? Desenvolver um novo paladar. Você tem o stevia, que é natural. E todas as frutas têm doce. Você tem mel de abelha. Enfim, nosso paladar é treinável. Quando eu jejuo e não consigo parar um tempo para orar, o jejum é válido? Eu já disse que jejum sem oração é dieta. Jejum sem oração é dieta. Eu estou trabalhando. Mas você pode estar ligado, querido. Você pode estar em sintonia, não é? Não fica aqui pensando: se eu não parar uma hora seguida de joelhos dentro de um quarto, não vale. Por favor, olha a religiosidade. Não, Senhor, você está trabalhando, não tem o tempo de ir se isolar, mas você usa todas as brechas, está em sintonia, você está trabalhando, está orando em línguas. Você vai ao banheiro, está orando em línguas, vai tomar um copo d'água, está orando em línguas. Você está centrado em Deus, você está conectado com Deus o tempo todo. Queridos, nós temos que desenvolver dentro de nós uma comunhão constante. Quer dizer, você já acorda adorando, vai para o banheiro adorando, vai para a cozinha adorando, vai para o trabalho. Não significa que você não pode ter aquela hora que vai quebrar o seu jejum. De jeito nenhum. Ok? Muito bem. Como fazer jejum prolongado? Como fazer o jejum prolongado? Você tem que se preparar de acordo com a dieta que você tem. Você vai usando mais vegetais, mais frutas, vai tirando aquelas coisas mais tóxicas e se preparando. Jejum de rede social, o que acha? Maravilhoso, é uma abstinência, Isso não substitui o não comer. Queridos, formas de abstinência, temos muitas que fazem parte da nossa disciplina. Eu chamo isso de disciplina. Não vou ser escravo da mídia, não vou ver a televisão, não vou falar palavras negativas. Tem que ser parte da nossa santificação. Quando você pensar em jejum, pense em comida mesmo, tá? Quando pensar em jejum, pense em comida. Abster-se da comida, ou parte da comida, ou certos tipos de comida. Faça o jejum de 12 horas sem tomar água e sem comer. Está certo? Se você colocou no coração, que 12 horas são essas? Se for das 6 da manhã às 6 da noite, ok, aí 12 horas. Ou é de 6 da tarde para 6 da manhã. Isso não é nem jejum. Eu sei que para alguns é, né? Mas francamente, você tinha que estar com o seu corpo descansando. Você devia jantar pelo menos 3 horas antes de ir para a cama. Que hora você vai para a cama? 22? Então você janta às 19. Vai tomar café no outro dia às 7 horas? Não jejuou. Você fez o que tinha que fazer. Deixar o seu corpo descansar. Se for assim, eu estou de jejum todos os santos dias. Não posso considerar que isso é jejum? Isso é uma norma de vida saudável, né? São hábitos de vida saudável. Se passar mal no meio do caminho, como proceder nos próximos jejuns? Ok, passar mal. O que é se passar mal? Você, quando começa um jejum prolongado, ou se você, por exemplo, você toma muito café, se você faz o jejum, por exemplo, mesmo de um dia, você sente dor de cabeça. Por que você sente dor de cabeça? O seu organismo está se liberando. E você pode sentir tontura, sobretudo se você levanta de repente. Então, é só ter cuidado. Tome mais água. Pode ser água morna. Para quebrar o gosto metálico, coloque umas gotinhas de limão.
e você se sente mal porque está muito intoxicado. Então, se você, vou começar a fazer um jejum de 2 dias, de 3 dias, então, no dia anterior, alimente-se de verduras, de vegetais, de saladas, beba água, corte o café, se você vai cortar totalmente o café, e você não vai se sentir tão mal. Na realidade, se você vai jejuando aos poucos, pula uma refeição, pula 2, você vai terminar não sentindo nada. Você não vai sentir nenhum mal-estar, porque o seu corpo vai estar limpo. Se você manter uma alimentação equilibrada, também vai estar bem. Eu devo jejuar quando estou triste ou angustiado? Claro, não tem nenhum problema. Se tiver problema de saúde, é pecado entregar o jejum? Não. Claro que não. Um pastor falando aqui, Subirá, que estava a jejum, a esposa estava no jejum, pegou Covid. Pronto, interrompeu o jejum. Qual é o problema? Nenhum problema. Ou, se você começou a jejuar, você propôs a Deus fazer um jejum de 1 semana. 3 dias você não aguentou. Ok, você não vai ser condenado por isso. Você precisa saber se foi Deus que pediu ou se você determinou. Não, porque às vezes você toma decisões que não foi o que Deus pediu. Às vezes nós jogamos sobre nós cargas que não foi Deus que jogou. Jesus fala disso em relação aos fariseus, de jogar fardos que nem eles aguentavam carregar. Então, muito cuidado com isso. Agora, um jejum prolongado, você tem que ter realmente o propósito e se Deus o está chamando. E você vai encontrar, quer no nosso livro, quer do pastor Subirá, uma orientação mais específica de quando você vai fazer um jejum prolongado. Alguém perguntou, como posso me preparar para um jejum de 40 dias? Primeiro, você já deve estar acostumado com jejuns menores. Com jejum de 1 dia, depois você passa para 3, depois você passa para 7, depois você passa para 21. Depois de fazer um jejum de 7 dias, você não tem nenhum problema de fazer 21 dias. E quando você fizer um jejum de 21 dias, você não vai ter tanta dificuldade em fazer um jejum de 40 dias. Agora, um conselho é o seguinte: sempre que você for levado a um jejum, procure disciplinar o seu corpo. E quando sair do jejum, ter uma alimentação mais saudável. Elimine da sua vida todas as frituras, todas as gorduras. Elimine o açúcar. Elimine as coisas processadas. Elimine as coisas fritas. Batata frita é um veneno. Elimine. Se você pode comer a fruta, melhor do que tomar o suco. Porque você imagina, você fica, às vezes, tudo que você não consome vai se transformar em gordura. E você, tendo mais gordura do que precisa, você está propenso a vários tipos de enfermidade. Basta você entrar lá no Google e procurar quais os problemas da obesidade. Aí você vai ter a lista todinha lá de enfermidades. Então, use os jejuns para ajudar a disciplinar a carne e viver uma vida jejuada. Sua vida espiritual vai agradecer. Sua vida física vai agradecer. Fará muito bem, queridos. Fará muito bem. Então, no jejum de 40 dias, ok, você tem que ir devagar. E durante o próprio jejum, como começa o jejum, como termina o jejum? Tem uma fórmula? Não, você vai orar. Alguém perguntou, e aí se eu termino o jejum e não orei entregando o jejum? Não tem nenhum problema. Não há fórmula, você vai começar, Senhor, estou jejuando por esse povo, terminou, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo, pela tua direção, eu te entrego este tempo, que os propósitos sejam cumpridos. Não tem uma fórmula, não existe. Vamos fugir destas fórmulas de religiosidade e ver a disciplina do jejum e da vida jejuada como algo que desenvolvemos para a nossa santificação, para o domínio da nossa carne. E isso tudo vai nos ajudar a controlar a língua, a sermos mais sensíveis ao pecado. É uma disciplina que nos ajuda em nossa consagração, em nossa santificação, para que tenhamos uma vida mais plena, mais abundante, mais feliz e mais perto de Deus. Amém?